História da filosofia. Parte 1. Filosofia antiga. A filosofia através de sua história é uma forma de pensamento que nasce na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Aristóteles, no livro 1 da Metafísica, chega a definir Tales de Mileto como o primeiro filósofo. Como afirmar que a filosofia nasce em um momento, um lugar tão definidos e que determinado pensador é o primeiro filósofo? É claro que houve pensamento antes de Tales e desse período de surgimento da filosofia. Então é possível dizer que o tipo de pensamento que verificamos ter surgido com Tales e seus discípulos foi especial a ponto de ser considerado como começo algo de novo, a filosofia. Na antiguidade, todos os diferentes povos teriam sua própria visão da natureza e diferentes maneiras de explicar fenômenos e processos naturais. Mas só os gregos criaram ciência com essa visão. O pensamento filosófico científico pode ser identificado com o princípio deste tipo de pensamento na cultura grega. O pensamento filosófico científico da Grécia do século VI a.C. caracteriza-se como uma forma específica do homem tentar entender o mundo que o cerca, contrastando com o pensamento mítico que lhe antecede na cultura grega e nas outras. Pensamento mítico é uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive com o discurso imaginário ou ficcional. As lendas e narrativas míticas são parte da tradição cultural e folclórica de um povo e não são produtos de um autor ou autores, sua data de surgimento é indeterminada, e sua forma de ser transmitida é oral. Então, essencialmente, o mito é fruto de uma tradição cultural. Por não ser produto da criação de um determinado indivíduo, até mesmo poetas como Homero, com a Ilíada e a Odisseia, século IX a.C., sou Hesíodo, com a Teogonia, século VIII a.C., que são as principais fontes de nosso conhecimento dos mitos gregos, podem ter existência talvez lendária, que registraram poeticamente lendas recolhidas das tradições dos diversos povos que sucessivamente ocuparam a Grécia desde o período arcaico, c. 1500 a.C. O mito configura a maneira de vivenciar a realidade e a própria visão de mundo dos indivíduos, então o mesmo não se presta ao questionamento, à crítica ou à correção, não há discussão sobre. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade que é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, à magia e o sagrado, simplificando tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo humano e natural com uma matriz superior, misteriosa, divina, onde apenas os sacerdotes, os magos e os iniciados, são capazes de interpretar. Formas de se tentar alcançar os favores divinos ou de se agradecer esses favores, são os cultos e sacrifícios religiosos encontrados nessas sociedades místicas. A explicação dada pelo pensamento mítico esbarra assim no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento. Veremos em futuros vídeos do canal que os mitos e lendas têm sim explicações que bebem da fonte do inconsciente coletivo abordado por Carl G. Jung. Voltando ao ponto. O naturalismo da escola jônica vai buscar uma explicação do mundo natural, na phys. Daí o termo física, baseada em causas naturais para esses pensadores, onde a explicação do mundo de nossa experiência estaria assim no próprio mundo. Neste ponto a separação do pensamento filosófico-científico, o mundo se abre, assim, ao conhecimento, à possibilidade total de explicação nele mesmo, e do mítico, na explicação dada pelo pensamento que esbarra assim no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento. Com o nascimento do pensamento filosófico-científico, começou um período de transição onde a religião vai tendo seu papel reduzido e em paralelo veio o surgimento de uma nova ordem econômica baseada agora em atividades comerciais e mercantis. Mais preocupada com a realidade concreta, com a atividade política mais intensa e com as trocas comerciais, a nova organização social foi deixando o pensamento mítico gradualmente de lado e o pensamento filosófico-científico foi se fortalecendo. Pelo fato de serem cidades cosmopolitas, as colônias gregas do Mar Jônico, era onde reinava um certo pluralismo cultural com a presença de diversas tradições, cultos e mitos, e isso talvez tenha levado à relativização dos mitos originais gregos. Assim, a explicação mítica teria se enfraquecido no confronto entre os diferentes mitos e tradições, e vendo que cada povo tem sua forma de ver o mundo, revelando-se assim sua origem cultural.
Neste ponto, as tradições míticas e religiosas vão perdendo progressivamente sua importância e a sociedade se voltou mais para os aspectos comerciais e aos interesses pragmáticos do dia a dia.